tema, por isso que eu trouxe para cá. Alienação parental, esse nome, para quem não conhece, ele surgiu primeiro de um estudo de tendências. E tendências aqui significam probabilidade e possibilidade. Antes mesmo de existirem juízes recebendo demandas sobre alienação parental, sobre esse tipo de demanda, no pós-guerra, podemos dizer, existiam pessoas, pesquisadores sobre esse assunto, que não chamavam de alienação parental, mas que tratavam essa síndrome como uma doença comportamental. E eu explico como. A doença comportamental, ela tende a tendências e possibilidades. Tendências e possibilidades de estar ou não sendo uma pessoa alienada ou não. E depois desses estudos em que apareceu John Locke, que no tempo de Freud, Freud desistiu junto com ele, porque os dois insistiam em que um era uma doença comportamental e o outro dizia, o John Locke, que poderia ser uma doença mental. Vejam bem, eu fui buscar essa pesquisa muito antes de entrar agora na realidade do grande inventor. E como diz o professor Dr. Ivan Larroque, diretor da faculdade em que eu sou coordenadora de Direito, nos estudos avançados de pesquisa da neurociência que ele estuda sobre isso e sobre a multiplicidade dos eus, numa conversa que eu tive com ele, ele também tem uma opinião sobre isso que vale a pena salientar aqui, sobre os eus egocêntricos. E é daí que surge toda a história da alienação parental. E foi feita uma pesquisa no estudo deste professor, Dr. Ivan Larroque, que gêmeos univitelinos, quando se separam, já começam a apresentar problemas comportamentais, como dislexia, que é o desvio de atenção, e depressão. Vejam bem, problemas comportamentais. Estudos foram feitos em filhos nascidos de uma gestação normal e outros gêmeos univitelinos. E quando esses gêmeos univitelinos tiveram que se separar, os estudiosos e cientistas do assunto, da neurociência, entenderam o grande reflexo neste comportamento de cada um dos filhos. E aí eu entro na história agora da alienação parental. Vocês veem que não foi à toa que surgiu isso. Em 1985, Richard Gardner, em Nova York, um psiquiatra famoso, recebia no consultório dele várias mães, padres e madres, como dizem aqui os argentinos, para levar seus filhos que estavam apresentando distúrbios, com problemas de desvio de atenção, estavam disléxicos, não estavam tendo os devidos comportamentos normais de uma criança normal dentro de uma escola. E isso levou esse grande médico, Dr. Gardner, psiquiatra, a criar a sigla SAP, porque ele descobriu que essa alienação parental não poderia ser resolvida por juízes, como dizem, tá? E sim por médicos, psiquiatras, que deveriam atender essas crianças numa relação interdisciplinar com assessorias de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, para detectar o problema do que eu vou entrar agora, que se chama genitor alienante. E o que vem a ser o genitor alienante? Numa separação, há um conflito. Toda separação judicial, toda perda de qualquer elemento ou coisa já é dolorosa. Numa separação judicial, quando ela não é feita em plena harmonia, em plena conciliação, como deveriam ser feitos todos, porque quem se separam são os pais, os padres e as madres, e não os niños, reflete totalmente sobre os filhos, quando o casal não se entende. E
nos seus despachos, nas suas sentenças, quando o casal não se entende, com quem vai ficar o filho? E é nesse momento, quando os pais não estão preparados ainda, ou não digeriram, eu chamo de digerir porque é digerir mesmo, essa separação, essa ruptura da relação conjugal, que deveria ser normal, reflete totalmente nos filhos. De que maneira? Quando o juiz determina que o filho vai ficar ou com a mãe ou com o pai, e digamos aqui, tomamos o exemplo que a maioria dos juízes determinam a guarda provisória ou definitiva, dependendo do caso, com a mãe, o genitor que fica fora desse lar, separado da ex-mulher e do filho, ele torna-se a vítima na mão desta genitora, no caso do nosso exemplo aqui, que tem a guarda do filho. De que maneira? É muito simples, gente. Eu tenho que dar esses exemplos porque são essas frases que já se tornaram comuns, tanto no meu escritório, quando eu recebo, como nos casos de pesquisa que eu tenho visto. As frases são praticamente as mesmas. A mãe com o filho, exemplo. O pai está para apanhar o filho no final de semana, que vai passar com ele. Meu filho, você não pode ir com seu pai. O seu pai não presta. O seu pai é um vagabundo. O seu pai é um desqualificado. O seu pai é um alcoólatra. Ele não merece estar do seu lado. Ele não traz dinheiro para cá, para casa. Ele não ajuda a nossa família em nada. Você não tem que estar do lado dele. Meus queridos colegas doutorandos aqui da UMA, professor Rabinovitch e mais demais autoridades que tem aqui, uma nossa futura desembargadora Filomena, que é juíza de família, que está aqui, também atende casos de família, eu posso dizer para vocês que essas frases são corretas e certas. Elas não são inventadas por mim, não. Elas são o dia a dia de quem vive essa alienação parental. E vocês devem estar pensando agora, mas é só a mãe que aliena, quem tem a guarda que aliena? Não, também não. A alienação parental também pode ser colocada em que aspecto? Como é parental, o nome está falando, dos avós. Os avós que interferem na separação, que o filho costuma voltar para casa, tá? Da mãe e do pai, e esses avós também alienam. Ou seja, não pensem só que é pai e mãe que aliena filho, com quem está guarda. Os avós também agora, os tios também influenciam bastante. Eu tenho tido casos concretos de que às vezes os pais são vítimas da própria sorte da própria família, na linha da sucessão hereditária, como eu costumo dizer, dos ascendentes e descendentes e dos colaterais também. Todos podem alienar o menor. E aonde eu vejo isso diz respeito à pessoa humana, a dignidade de um filho enquanto menor, porque o desrespeito é para todos os filhos, é geral, que eu costumo falar, tá? Mas no menor, que a gente vai tratar especificamente, por quê? Porque eles não podem se defender. Muitos têm medo, têm pavor de falar para o pai, para a mãe, quando chegou em casa da visita com o pai, o que o pai, por exemplo, falou da mãe. Comprovado isso, e é comprovado mesmo, psicologicamente, psiquiatricamente, pedagogamente e juridicamente, isso que eu estou falando para vocês. De estudos comprovados, eu própria tenho escutado isso, de filhos de pais separados, que chegam a colocar a mão nos ouvidos para não ter que escutar o que o pai está falando da mãe. Porque embora esses filhos alienados saibam que os seus pais ou suas mães sejam aquilo que o pai ou a mãe estejam comentando ou falando, nenhum filho quer ouvir mal da sua mãe ou do seu pai. E essa conclusão, ela é líquida e certa. Ela não tem senão.